Como se constrói alguém sábio? Fato é que sabedoria é um tema muito comum na Bíblia. Logo mais à noite, um dos temas do sermão vai ser sobre sabedoria, né? E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, agir como alguém sábio, ou seja, você considerar as coisas e apontá-las para dentro. Você considera e fala, sou assim? Você considera e fala, é assim na minha vida? Senão você não vai conseguir. Anotar é sempre bem-vindo. Sabedoria não é um tema que você encontra apenas nas páginas da Bíblia. Você também encontra os filósofos buscando sabedoria. Se você buscar palavras assim correlatas, você vai ver que os filósofos gregos falavam sobre sabedoria. Você vai ver que homens da patrística, né? A gente estudou a história da igreja, discorriam sobre sabedoria a partir das escrituras. No século XIX, muitos sábios ao seu tempo, ao seu olhar, se levantaram, embora eu não os considere sábios, mas eram pessoas que evocavam o pensar e faziam com que outras acabassem pensando como eles, como Nietzsche, Schopenhauer. São pensadores, e as suas palavras, na opinião de muitos, destilavam sabedoria. Hoje tem algumas pessoas que são buscadas nesse sentido. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Luiz Felipe Pondé, né, Leandro Carnal, e Cortella, e outros homens que são proeminentes, assim, são figuras públicas em termos de filosofia e pensamento. Mas também tem umas coisas complicadas, né? Tem youtubers achando que são pensadores proeminentes, tem twitteiros e outras pessoas que colocam lá seus festins de falsa explosão de conhecimento. Eu coloquei aqui alguns no slide. Entrei na internet e fui jogando assim. Vamos ver o que o pessoal fala, né? O que sabedoria é. Olha aí. Sabedoria. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Isso é uma das postagens que eu mais achei publicadas sobre sabedoria. Ela tinha um monte de lugares, um monte de sites, um monte de blogs. Pois é, não parece ser muita sabedoria bíblica, né? Parece ser a sabedoria da internet. Mas você sabia que muita gente se orienta por frases de internet? Um montão de gente posta lá nos seus status, frases de internet. Não é um problema da internet. Quando eu uso essa nomenclatura frase de internet, eu quero dizer o seguinte: ela não tem nenhum embasamento necessariamente na palavra de Deus ou em perspectivas como essa, mas tem Deus escrito aqui, né? Sabedoria é um Deus grande que faz tudo o que eu quero, até mais do que eu quero. Essa é a sabedoria do mundo. Eu encontrei uma outra postagem, uma pessoa elogiando, umas outras comentando, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, se levar isso a sério, né? Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Profundo, é uma coisa que orienta você ao absoluto nada, né? E faz com que você pense que, de fato, os erros são bons. E que se eles não estivessem lá, eu não saberia quem eu sou hoje, eu nem seria. Isso aí é de um sofisma, de uma mentirada enorme, né? Vou pegar aqui o Freud, tá? Eu fiz questão de pegar essa frase e ver se era dele mesmo. Porque tem isso, né? Você pega, não sabe se é da pessoa, joga. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Olha, não é por aí não, né? Essa ideia meio cartesiana, né? De botar dúvida em tudo, né? O Descartes falava sobre isso, né? Duvide de tudo. Depois você tira suas conclusões. Não duvide desse livro. A Bíblia nos aponta para duvidar de si mesmo, mas nunca duvidar de Deus. Mas isso aqui é sabedoria aos olhos de muita gente. E eu fui no dicionário mais comum, né, que a criançada sempre usou e eu usei também. Eu não sei se você já teve um desses. Alguém? Levanta a mão aí. Bom, dá uma olhada nas 3 primeiras afirmações do Michaelis sobre sabedoria. Substantivo feminino, qualidade ou característica de quem é sábio. Acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos, erudição, sabença, ou sapiência, né? Sei lá, saber, conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro. O dicionário aqui aponta que a sabedoria é o acúmulo de conhecimento. Você sabe muita coisa e você é um sábio. Você sabe muita teologia, você é sábio. Você sabe muita coisa sobre filósofos, você é um sábio. A quantidade aqui foi evocada, né? Essa largura de saberes faz parecer que isso é sabedoria. Bom, só que nós não cremos assim.
E é importante que nós saibamos o que é sabedoria aos olhos do próprio Deus, do sábio Deus. Por isso, eu gostaria que você pudesse comigo, nestas ricas palavras das Escrituras que vão ser coladas diante de você nos versículos que se seguem, trazer reflexões e aplicações pessoais sobre sabedoria, como Deus de fato a define. Paulo, em Romanos 11:33, vai falar assim, quando ele termina uma grande sessão e aí ele exulta, né? No momento que ele exulta na sessão de Romanos 11, ele falou de coisas grandiosas e aí ele exulta, quase que como louvando no meio da escrita dele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, ou em algumas traduções, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O paralelismo que o irmão ensinou está por aqui. Se você puder olhar, vai ver que sabedoria e conhecimento vão estar sendo alocados embaixo em juízos e caminhos. Então a primeira percepção que a gente pode ter aqui acerca de sabedoria é que ela tem um viés bíblico que indica a capacidade de fazer escolhas de modo próprio a Deus. Ou seja, a sabedoria no olhar de Deus não é apenas o conhecimento das coisas, mas como, através daquilo que eu sei, do que Deus ensinou, eu consigo fazer escolhas corretas, eu consigo fazer julgamentos corretos, eu consigo discernir de modo correto. Portanto, você pode anotar aí, não sei se é meu ou de fora. Anotou aí? Sabedoria enquanto capacidade de julgar, de fazer juízo, ou seja, de conceber escolhas, de pegar aquilo que é conhecimento de Deus e executar escolhas propícias a Deus e corretas. Mas a gente poderia expandir isso para outras coisas. O livro de Provérbios fala tanto de sabedoria. Fala assim, você tem que partir de um ponto. A sabedoria de Deus e o seu conhecimento são indissociáveis. O conhecer e o saber discernir sobre o que se conhece são indissociáveis. Quando somos tolos, quando o saber intelectual se passa por sapiência, e aí somos tolos, porque não é assim nas Escrituras. Então esse é o primeiro ponto. Estão me ouvindo aí? Fernando está ouvindo bem, né? Tá legal aí? Yasmin também? Ana? Dá para ouvir minha voz? Obrigado. Anotou o primeiro ponto? Você já fez escolhas muito tolas? Eu podia levantar mãos e dedos aqui. Você discerniu de modo extremamente equivocado? Pois é, isso é para mim e para você. A gente precisa pedir a Deus essa sabedoria. É o que a gente vai encontrar em Tiago 1,5. Se sabedoria é o que vimos, Tiago 1,5 vai dizer quem pode dar. Ou seja, o mero esforço pessoal não vai conseguir fazer com que ela esteja aí. Você não vai conseguir ser sábio porque você entendeu que precisa ser sábio. Você vai precisar pedir. É um ato de humildade. Você vai olhar para o seu Deus, seu Senhor, e falar: eu não tenho sabedoria para lidar com isso. Eu não tenho sabedoria para lidar com isso, ou com aquilo outro, ou com um montão de coisas. Talvez algumas coisas você já discerniu no Senhor e o Senhor tem dado graça. Mas tem um monte de outras que não estão no lugar. E aí o que você vai pedir? Deus, me dá sabedoria. Me dá a capacidade de fazer juízos corretos, discernimentos corretos. E isso precisa vir do alto. Isso vem de Deus. Por isso mesmo a gente falou agora há pouco que não adianta ler todos os livros e entender intelectualmente toda a Escritura se você não pedir a Deus sabedoria. Pedir é um ato humilde de quem sabe que não consegue produzi-la. Estou de passo a passo, o que é, como se obtém, e a gente vai vendo, se você vê que tem lá em cima, meus irmãos coloridos de amarelo, você vai ver o prosseguimento dessa ideia. Se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje em relação à sabedoria e eu tivesse que pensar em outras coisas também, qual eu escolheria? Olha, segundo as Escrituras, ela é prioridade. Ela não é o tipo de coisa que você vai planejar. Ano que vem eu vou tentar ser mais sábio. Não. Repare só, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento.
Você repara que a sabedoria ela não é colocada em uma dimensão onde eu posso refletir se devo buscá-la, ou refletir quando iniciar a trajetória da busca pela sabedoria. Não. Isso é errado. As Escrituras apontam de que a sabedoria ela é principal, ou seja, ela é o que começa, o que inicia as realidades que tangem a vivência com Deus. Então você não pode hoje refletir e dizer assim: poxa, ainda vou fazer essa oração. Poxa, pastor, gostei da reflexão, ainda vou. Não, é para agora. Ela é para fundamentar as suas escolhas, é para tudo que você ainda vai fazer e, é óbvio, para reconhecer que o que fez também não estava no lugar. Sem sabedoria, nem os nossos erros são discerníveis para nós mesmos. Ok? Estamos caminhando, tá? Tem só mais um pouquinho para acabar. Como se comportam os que a buscam? Será que sabedoria tem um modo de se ver? Ou seja, a gente consegue ver quando alguém é sábio? A gente consegue perceber isso? Né? Ou, na verdade, que tipo de busca domina aqueles que fazem? Olha disso. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Essa é uma correlata ao Provérbios 1, a Salmo. Tem um monte de trechos onde você vai encontrar isso. O temor do Senhor é o princípio de saber. Aqui está assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Ou seja, é quem conduz, é o tutor da sabedoria. É aquele que direciona alguém a ser sábio. Ela teme o Senhor. E temer ao Senhor é amplo no escopo do Antigo Testamento. Temer ao Senhor é cumprir suas leis. Temer ao Senhor é respeitar os seus decretos. Temer ao Senhor é estar diante de Deus com humildade. Temer ao Senhor é considerá-lo antes de todas as coisas. Então, quando você percebe que alguém não é sábio, é quando suas considerações não começam com o temor a Deus, mas temor a homens, temor de perder algum trabalho, temores que temos, temores, não temos? Temores que as pessoas nos abandonem, temores, muitos temores. Mas o temor a Deus, ou seja, o medo reverente a Deus e tudo aquilo que Deus coloca para nós, marca o caminho dos sábios. Ok até aí? Está indo? Obrigado. E diante da honra, e aí aqui o texto vai trabalhar essa ideia, né? Diante da honra vai o quê? A humildade. Você não vai encontrar um versículo só associando sabedoria à humildade. Você vai encontrar um montão deles. Porque, primeiramente, este sábio adquiriu sabedoria. E ele compreende que não é dele como se ele fizesse brotar. E por isso ele tem um respeito muito grande por tudo que é dito, por pessoas, e primeiramente pelo próprio Deus, porque ele entendeu que ele não tem nada que não tenha sido recebido. Um dos princípios bíblicos sobre humildade é compreender que Deus é o fundamento de toda dádiva e é a dádiva maior. Por isso, pessoas humildes compreendem ser devedores de Deus e agem com respeito diante dele. Vamos lá, vamos passando aí. Como ele a concede a nós? Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Se o conhecimento de Deus está disponível para todos nós aqui a partir do momento que a gente pega a Bíblia e lê, pega um livro de teologia e lê, certamente a palavra de Deus ela nos orienta a que outro traga a nós a luz que nós precisamos. Esse primeiro grande outro, em termos pessoais, é o Espírito Santo, você não tem nenhuma dúvida. Você pode estar lendo a Bíblia e depois de ter lido aquilo 10.000 vezes por 5 anos, naquele dia você, meu Deus, explodiu. O que eu fiz na minha vida? Já aconteceu isso com você? Você estava lendo algo que já tinha lido, mas agora ficou grande, enorme, aqueceu o coração, você refletiu por atos, coisas. Por quê? Porque você recebeu iluminação do Espírito Santo. Ele é pessoa de Deus, como o nosso irmão Igor colocou. Ele é uma pessoa. Você não pode classificar como se você tivesse um insight sozinho. É pessoa de Deus. Mas quem mais o Espírito Santo usa, além de sua própria pessoa, para executar isso? As pessoas. Então, quando nós pensamos na ação de Deus, é de que a sabedoria, ela nunca é inata.
ela é sempre adquirida. E Deus usa o Espírito Santo enquanto pessoa reveladora, e o Espírito Santo também usa pessoas, como você e eu já podemos ter comprovado em nossa trajetória. E estas pessoas nos dão conselhos, nos trazem pareceres segundo Deus. E aqui está dizendo algo interessante sobre isso, que da soberba só provém a contenda. Você poderia me dar um antônimo, né? Um contrário para soberba? Humildade. Quem falou? Belinha, foi? Humildade. Então significa que o soberbo, ele não vai procurar o quê? Conselho. E por isso ele não vai usar um dos meios que o Espírito Santo faz para que nos tornemos mais sábios. O conselho não é mera opinião para Deus. Diante de Deus, aquilo que é feito com as Escrituras, né, com a sabedoria de Deus da vida de alguém para nós, não é uma opinião. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Quando você vai e busca, eu quero um conselho, você está usando aquilo que a Escritura diz que o Espírito Santo faz, que é usar pessoas para trazerem isso. Portanto, a sua soberba te impedirá ou de ouvi-los ou de pedi-los. Porque a gente pode pedir sem, também não vai fazer nada com ele. Pediu só para não parecer que não. Tem gente que pode cumprir o mandamento de se aconselhar só para cumprir o mandamento, porque não vai fazer nada em relação àquele conselho. Então é importante, como Deus nos concede a sabedoria? Através de outrem, a começar pelo próprio Deus e por aqueles que Ele usa para tal coisa. Estou sendo claro, né? Esperando ser didático com aquilo. Dificuldade de se relacionar com aconselhamento, de contar coisas de si mesmo. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua capacidade de se expor em relação àquilo que você precisa mudar. Você quer ser sábio, né? Todo mundo aqui quer sábio. Eu quero. Você quer também ser sábio? Então, o sábio possivelmente vai estar aí, né, sentado agora, avaliando sua própria capacidade de se abrir e pedir conselhos. Espírito Santo, eu tenho uma escolha muito grande para fazer. Eu preciso que o Senhor me ajude. Vou falar com o Senhor e vou pedir que o Senhor me oriente a ir a outras pessoas, a começar pelas lideranças, seguindo de irmãos valiosos que obviamente conhecem você, né? Porque às vezes a gente pode pedir conselho para quem não pode fazer nada, no sentido de que gente que não nos conhece muito bem, vai dar talvez um parecer superficial e não nos alcançará. Por isso é importante perceber que o Espírito Santo nos aconselha por meio de si mesmo e das pessoas. E se você for soberbo, tenha certeza absoluta, você vai se perceber como alguém que ouve pouco conselhos. De que modo a sabedoria fica evidente? Eu coloquei aqui mais um ponto reflexivo para você. Será que dá para ver quando alguém é sábio? A gente consegue perceber a sabedoria dela nesses termos práticos assim? Aí a pergunta de Tiago, né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, olha aí, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão, sabedoria. Mais um aspecto visual do sábio, pessoa mansa. Por quê? Pessoas estouradas, explosivas, rapidamente que te cortam quando você está falando, elas têm dificuldade de refletir e rapidamente já querem emitir juízo. Eu já cometi esse erro tantas vezes, talvez você também, né? Não foi sábio como eu não fui, que é aquela coisa de saltar pela boca. Mal a pessoa acabou de falar, você já tem um parecer completo, um juízo, sabe, quase um relatório. Não é fácil assim não. Você tem que pensar mais sobre falar, né? E também não adianta não dar uma opinião, um parecer, porque aí fica tudo no vácuo. Isso não está dizendo que você não deva se expressar se alguém solicitou, mesmo se você acha necessário, mas a pessoa mansa, ela tem essa preocupação de não exercer um juízo contundente. Pelo contrário, a primeira posição dela é uma posição de compreensão, de tentar entender essa realidade. Porque a primeira coisa que você quer fazer quando você acha que detém a verdade é empurrar ela goela abaixo. Não é assim. É preciso mansidão, né? Não estou dizendo que foi fácil. Foi graça de Deus eu não ter explodido, porque a gente fica logo querendo ajudar de uma maneira extrema.
quando a palavra de Deus associa a sabedoria, a mansidão, a tudo mais, né? Então, tanto para receber ajuda, quanto para ajudar, a sabedoria é indispensável, tá bom? Eu gostaria de deixar um último ponto aqui, né, sobre sabedoria, não menos importante, mas salutar. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. A sabedoria, ela faz escolhas de compartilhamento, ela faz escolhas de com quem anda, com quem fala, o que vê, o que consome. A sabedoria, ela compreende esse alto, a sabedoria aqui não personificada, mas a ideia de ser sábio é alguém que compreende que as coisas ao redor dela, as pessoas, os vídeos que ela assiste, isso tudo influencia. A sabedoria é adquirível e a tolice também. Portanto, ao eu me associar pessoalmente, midiaticamente e caminhar com percepções tolas, eu começo a me associar a estas coisas ou minimamente me tornar insensível à sabedoria, o que é terrível também, você não perceber mais a diferença de ambas. Por isso, ao estarmos falando sobre o tema sabedoria, e aqui eu concluo, eu gostaria que você pudesse comigo refletir se você a tem buscado. Porque talvez você até diga que tem, mas diante de tudo que foi dito, a suma é esta, né? Teme ao Senhor Deus, diz o sábio no final do seu livro, né? Tema ao Senhor Deus, cumpra os seus decretos, né? Seja obediente aos seus mandamentos, porque essa é a tônica da vida, vai dizer Salomão, depois de ter experimentado todas as coisas. Estamos aqui buscando fazer escolhas sábias também. Jovens, senhores, senhoras, crianças, todos precisam ser ensinados a ser sábios. A Bíblia diz que é perigoso ser sábio aos seus próprios. Significa que os olhos dos outros podem avaliar melhor, né? Por isso, ao refletir sobre sabedoria, procure. Seu pastor está aqui, discipuladores estão aí, mas não postergue, não creia que isso é assunto de segunda categoria da sua teologia. Você talvez esteja trocando os pés pelas mãos há muito tempo, achando que vou usar um tema aqui, né? Entender graça comum é a coisa mais extraordinária do mundo, quando na verdade a palavra de Deus diz que o princípio da coisa é temer a Deus e ser sábio a partir disso. Por isso, você pode explicar muito bem graça comum melhor do que eu e o Igor, mas talvez você ainda não seja sábio. Isso seja, obviamente, terrível, né? Porque você vai machucar muita gente, se machucar bastante, atrasar aspectos da sua vida, você vai tomar rumos muito ruins. Amém? Espero que essa palavra tenha sido diretiva a cada um de nós. Para mim ela foi a reflexão do dia de ontem para a minha vida, tá? Ia ser outra reflexão de hoje, mas ontem o Senhor teve misericórdia de mim e eu pude experimentar estas coisas, ou pelo menos algumas dessas coisas, tanto na aplicação da sabedoria quanto no adquirir a sabedoria. O Senhor usou pessoas ontem que puderam ser sábias e eu agradeço ao Senhor. E espero que você procure por elas também. A gente vai agradecer pela reflexão, em seguida vamos orar mais uma vez.